Dona Maria, as SEBs. O senhor falava agora há pouco dos problemas que o senhor teve na mesa dos quilombos, mudaram lá, colocaram lá um desenho diferente lá para confundir o povo e tal, né? A SEBs também enfrentou várias dificuldades, perseguições, incompreensões. Chegaram a falar que a SEBs era um movimento marxista. Isso é uma afronta, não sabe que isso foi uma afronta. Na verdade, o que eles buscavam, que a SEBs queria, era vida para todos. É isso que o Evangelho do Senhor está falando e que o Evangelho nos mostra, né? Agora, depois de 40, 50 anos de tantas dificuldades vividas nas comunidades eclesiais de base, o senhor acredita que ainda há perspectivas para as SEBs, que elas ainda podem influenciar, contribuir para que o reino de Deus aconteça neste nosso mundo, neste nosso tempo? O beato Paulo VI, foi beatificado agora há pouco, definiu as SEBs como sendo a comunhão do povo com Deus, não é? Então, essa comunhão não pode ser com um número muito grande. Por quê? As pessoas não estão se encontrando em número grande, estão se encontrando em número pequeno. E nesse número pequeno, quer dizer, 50, 100, 200 pessoas, como é que elas vão colocar o que Deus quer de nós? O que o Evangelho diz a nosso respeito? Então as SEBs trabalham nisso. É um grupo pequeno, mas que procura ver o que Deus está falando para a gente. Deus continua falando para a gente, né? Nós nos reunimos, então o que Deus quer de nós? Então juntos nós vamos descobrir o que Deus realmente quer de nós. Precisamos uns dos outros para chegar até isso. Se é uma multidão, é muito mais difícil a gente poder entrar até é impossível entrar nesse diálogo. Então, SEBs é a igreja na base. O Papa, hoje beato Paulo VI, definiu as SEBs como sendo a presença de Deus na base do povo. Então, é uma célula realmente pequena, não é uma multidão não. Em toda a sociedade você vai ver que há pessoas que vivem em torno de um certo ideário. Moram no mesmo bairro, fazem as suas compras às vezes no mesmo armazém, frequentam o mesmo clube, às vezes frequentam essa e aquela igreja. Então, são pessoas que já têm várias coisas em comum. Na medida em que elas veem que Deus está presente naquilo que é comum, que Deus é um só, mas não é solitário. Deus subsiste na Trindade. É a primeira comunidade. Essa primeira comunidade, a Trindade, é repetida na vida através do casamento, em que uns se dão ao outro, um se dá ao outro, né? E depois aquilo continua nos filhos. Essa visão continua na igreja na medida em que a gente forma um grupo para poder ver o que Deus quer de nós. Então, a primeira coisa, nós vamos rezar para saber o que Deus quer de nós. Depois vamos pensar quais são os desafios que estão diante de nós. Como é que Deus quer que nós nos coloquemos diante desses desafios? Então, isso é o início da comunidade base. Ela vai se desenvolver nesse sentido, porque então ela vai agora procurar no Evangelho. O que o Evangelho quer de nós? Às vezes são pessoas muito simples e não são capazes de interpretar bem o Evangelho, mas elas são capazes de descobrir a vontade de Deus na vida. Estavam como pequena comunidade em reunião. O tema que é sempre o Evangelho. O tema era aquele Evangelho que coloca a videira e os ramos. Jesus disse: eu sou a videira e vocês são os ramos. Era um pessoal muito simples. Aí então, depois que todo mundo lê, reflete um pouco, pergunta: mas o que é mesmo videira? Ninguém sabia, naquilo ali, ninguém nunca tinha visto uma videira não. Aí um disse: olha, videira eu não sei o que é não, mas mangueira é a árvore da manga, laranjeira é a árvore da laranja. Então videira deve ser a árvore que dá a vida. Quando Jesus diz: eu sou a videira, quer dizer, ele é a árvore que dá a vida. No concreto não é isso, videira não é isso, mas na realidade é isso. Jesus é a árvore que dá a vida. Então começaram a fazer toda a reflexão a partir disso. Jesus é a árvore que dá a vida, não é? Porque eu sou a videira, vocês são os ramos. Assim como o ramo não pode viver se não estiver unido à videira, assim também vocês não podem sobreviver se não estiverem unidos a mim. É concreto. Então a comunidade a gente descobrir o que Deus está querendo de nós, como é que Deus está falando para nós, né? Pode ser em termos que não são os termos comuns, literários, mas é o termo que nós sentimos lá dentro, é a palavra de Deus para nós. Jesus é a videira, Jesus é a árvore que dá a vida. Certo dia, conversando com o padre João Batista de Bânio, eu fiz essa pergunta para ele sobre SEBs. E aí ele colocou para mim que ele acreditava que
as novas comunidades eclesiais de base aconteceriam através da internet, dos meios de comunicação sociais, né? Achei aquilo estranho, né? Não acreditei, pensei, isso está muito moderno. Hoje a gente percebe que de fato é possível esse caminho, né? Se servir da tecnologia, né? Dos aparelhos, né? Para fazer comunidades. É claro que não vai ter o bolinho de fubá, o biscoito que normalmente tem lá, a sanfoninha tocando, né, das Marias. Mas vão ser novas sedes mesmo, né? Mudando um pouco de assunto, ainda voltando com o Concílio Vaticano II, no decreto apostólico Actositatem, para o que estamos assistindo, é o decreto que fala sobre os leigos, sobre a ação, a vida dos leigos na igreja. E lá está escrito: os leigos têm a sua parte ativa na vida e na ação da igreja, no parágrafo 10. Pergunto para o senhor, o leigo tem consciência disso, deste protagonismo? Ou está precisando de estudar mais, conhecer mais esta condição laical? Olha, esse é um dos grandes problemas decorrentes do Vaticano II. O Vaticano II mudou a imagem de igreja. Antes era uma pirâmide. Agora não, é muito mais um círculo. Antes, como é que se definia a ação católica? Colaboração dos leigos no apostolado hierárquico da igreja. Então, como se o leigo ficasse dependendo da hierarquia, isto é, de padre e bispo. O Vaticano II muda completamente isso. Ao leigo cabe a santificação do mundo. Então, nessas questões do mundo, quem pode dizer a última palavra é o leigo, não o padre. O padre pode aconselhar, pode refletir com ele, mas quem vai tomar as decisões é quem vive ali, responsável por isso. Como é, por exemplo, que um padre ou que um bispo vai determinar como agir lá no Congresso Nacional? Ele tem que mostrar para eles como é que, se vocês querem viver o Evangelho, olha aqui a linha do Evangelho. Estão ajudando a refletir. Quem vai tomar as decisões? Apoiamos isso, apoiamos aquilo, são esses que estão vivendo lá. Então, essa coisa de o leigo como maior, como responsável pela santificação do mundo, responsável pela transformação das estruturas, todos nós, igreja, somos interessados. Mas a última palavra não é do padre, não é do bispo, a última palavra é do leigo. Não é palavra assim não, na ação. O leigo é que tem que determinar que ação vale aqui, muito mais do que o padre que está fora daquilo. Como é que o padre vai poder resolver alguma coisa sobre os meios de comunicação se ele não está naquilo? Aqui, por exemplo, a gente tem um outro caso que a gente usa os meios de comunicação, mas quem está à frente disso não são os padres, são os leigos. Então, quando o Papa São João Paulo II, na Conferência de Santo Domingo, diz que a nova evangelização consiste em levar o nome de Jesus a todos os lábios, a todos os corações dos latino-americanos. Como é que os padres vão poder fazer isso? Levar o nome de Jesus a todos os lábios, todos os corações latino-americanos. Para isso, só quem está ali na ação, é quem mora ali, é um casal, então eles podem levar o nome de Jesus aos filhos deles. Os padres ajudam. Aí a palavra de Deus são os sacramentos para ajudar, mas a ação é lá, e a responsabilidade lá não é do padre, né? A responsabilidade é exatamente do leigo. Como é que numa Assembleia Legislativa, como é que numa Câmara Municipal, como é que no esporte é possível levar o nome de Jesus a todos os lados, a todos os corações? Não é chegar lá e rezar, não é fazer uma leitura da Bíblia, não, é criar ali um ambiente em que o nome de Deus está presente. Não é presente que eu faça uma oração, não, presente por causa do meu comportamento. Meu comportamento é de acordo com o Evangelho. Como então ajudar as pessoas a ter um comportamento de acordo com o Evangelho? O Evangelho é uma missão de paz, uma missão de amor. Quem não está ali presente, o padre vai ajudar, vai orientar, vai refletir, mas na realidade a decisão é dos leigos. Nesse ponto, realmente nós ainda estamos muito atrasados de os leigos assumirem a responsabilidade da santificação do mundo.